Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou o Túlio e hoje eu venho trazer aqui para vocês o resgate de alguns stories que eu fiz em junho de 2019 lá no meu Instagram. Eu achei muito válido trazer esse resgate desses stories aqui para vocês pelo fato de que foi uma história muito emocionante. Eu ouvi essa história em um evento aqui na Inglaterra chamado Think Parrots, que tem anualmente, ao qual a gente tem a possibilidade de assistir algumas palestras. Essa palestra foi feita por um veterinário, contando a história do Joey e da arara que ele tinha desde criança. O desenrolar dessa história vocês vão ver agora, nesses stories que eu tinha feito. Eu espero que vocês tirem alguns proveitos, da mesma forma que eu tirei, porque foi uma história muito emocionante, muito rica. Apesar de ser triste, tem muitos ensinamentos e tem um final feliz. No final do vídeo vocês vão poder ver a imagem também do Joey, ok? Então, fiquem aí com os stories de 2019. Oi pessoal, tudo bem? Hoje pela manhã eu postei a foto daquela arara no perfil e eu disse pra vocês que viria no final do dia pra contar a história do que aconteceu com ela. Aqui pra mim já tá o final do dia, então por isso que eu já estou aqui. Bom, no domingo da semana passada eu fui em um evento chamado Think Parrot, que é aqui na Inglaterra o maior evento que tem, relacionado a psitacídeos. Eu tive a felicidade de assistir uma palestra com um veterinário que é bem conceituado nesse meio da medicina veterinária, e ele contou a história daquela arara e que ele estava envolvido. Eu gravarei vários vídeos, tá? Então vai ser provavelmente um pouquinho longa a história. E é isso. Tudo começa com o Joey. Quando ele tinha 14 anos de idade, ele ganhou uma arara carindé dos pais. E essa arara carindé virou inseparável dele. Ele cresceu, ele foi para a escola. Quando ele ia para a escola, inclusive, a arara voava atrás dele. E quando ele entrava para a sala de aula, ela voltava para casa. O Joe entrou na fase da adolescência, precisou fazer o intercâmbio, foi para a Austrália. Quando ele foi para a Austrália, ele precisou deixar a arara com os pais dele, que já estavam de idade. E ele conheceu a mulher dele, depois de um tempo. Foram morar na Austrália. E pelos pais estarem já de idade, ele não podia deixar a responsabilidade dessa arara com os pais. Então ele deixou essa arara em um abrigo, onde ele fez algumas pesquisas, ele foi atrás, ele viu que tinha um aviário muito grande, que tinha uma condição, uma estrutura muito legal para receber esses animais, e ele confiou e deixou essa arara dele lá. Lembrando que eu estou resumindo essa história porque a história é muito rica em detalhes, e a palestra foi baseada em arquivos, em fotos, em vídeos, em tudo que podia provar que é uma história verídica. Então aqui eu vou resumir o máximo para não me estender muito. Então, após 10 anos, o Joey decidiu entrar em contato com esse abrigo porque ele queria ver a arara dele. Nesse intervalo ele procurou não ir atrás porque ele não queria que a arara, sempre que ele precisasse partir, sempre que ele precisasse ir para a Austrália, lembrando que ele é inglês, sempre que ele precisasse, ele não queria causar esse desconforto, essa tristeza na arara, porque ele entendia que ele ia e podia voltar, mas de repente para a arara ele só ia aparecer e sumir por um longo período de tempo, então era muito desgastante. Então ele queria preservar ela, então a partir da hora que ele saiu da vida dela, ele decidiu não ir atrás mais, e só depois de 10 anos ele decidiu ir atrás, e ele achou o que ele encontrou foi muito triste. Ele achou um lugar onde os animais viviam nas piores condições possíveis. Eram mais de 200 araras, eram cacatuas, tinha ararajubas, tinham papagaios. Eu vi os vídeos desse lugar quando foi encontrado e era realmente de uma tristeza gigante. Eu vou mostrar uma foto agora para vocês. De um lado ela está mais clara e do outro ela está mais escura. A parte que ela está mais clara é a foto que foi tirada com flash. Do outro lado é a parte escura real de como esses animais foram encontrados por ele neste lugar, e aí eu vou falar as consequências disso, mas olha essa foto. Durante essa palestra, vendo essas fotos e os vídeos que eu vi, o choro subia pela garganta e queria descer pelo nariz. Era impossível não se emocionar porque é de uma tristeza muito, muito grande. E é muito mais triste ainda imaginar que tem muitas passando por isso agora e a gente não sabe. Enfim, esse lugar da foto foi apelidado de calabouço. As araras elas viviam no meio de ratos. Muitas delas não conheciam a luz do sol. Essas 3 que tem na foto, uma já tinha problema de visão, já estava quase cega, e 2 delas tinham problema sério de visão.
porque elas não viam a luz do dia. O palestrante, que é o veterinário, ele trabalhava numa, vamos dizer, uma ONG, onde auxiliava esses animais que precisam ser resgatados ou que passam por problemas, e ele se emocionava muito durante a palestra, às vezes ele tinha que parar um pouquinho, porque era forte para ele o fato dele relembrar a história, lógico. Ele que foi quem recebeu a ligação, ele estava em plantão, e ele recebeu a ligação de um cara, que era o Joey, depois ele descobriu, ficou sabendo, né, falando: eu tenho 200 araras e eu preciso de ajuda urgente. Ele achou que o cara era algum louco, porque ninguém tem 200 araras. Enfim, resumindo a história mais ainda para vocês, esse veterinário, ele se propôs a ir lá para visitar esse lugar, depois do Joey se identificar e explicar o que estava acontecendo. Ele juntou uma equipe de 5 veterinários voluntários, alguns outros voluntários que trabalhavam no hospital veterinário, como enfermeiros, e mais uma equipe de staff, de outras pessoas para ajudarem, porque o Joey ele não tinha financeiramente estrutura para poder arcar com todas as despesas, então todos tiveram que ser voluntários. O Joey, as únicas economias que ele tinha, ele comprou um terreno às pressas, em um lugar que era barato, e com ajudas ele construiu um lugar, mas tudo eu estou resumindo bem, mas foi uma longa jornada. Os veterinários fizeram plantão para fazer uma triagem de todos os animais, todos foram tirados sangue para fazer exame. Eles eram separados, os que tinham vírus contagiosos, os que já estavam desenganados, os que já estavam com problemas que poderiam ser solucionados, e assim eles foram passando por uma triagem e foram sendo separados. Como eu disse para vocês, o Joey não tinha condição financeira para poder arcar com as despesas, então ele tinha que usar a criatividade e a força de vontade, lógico, que foi o que mais contou. Ele, por exemplo, ligou no aeroporto e ele teve a sacada de lembrar que os donos, quando transportam cachorros de grande porte, de uma cidade para outra, de um país para o outro, eles chegam no carro e colocam o cachorro, ou seja, aquela caixa de transporte é descartada. Então ele entrou em contato com o aeroporto, pediu essas caixas, porque as caixas para transportar araras precisam ser grandes, e era um investimento muito alto, porque eram mais de 200 araras, animais de grande porte. Então ele ganhou essas caixas. Foi uma operação de guerra, vamos dizer assim. Foi corrida contra o tempo, porque eram vidas que estavam em jogo. Já adiantando para vocês, a pessoa que estava responsável era um senhor de 84 anos. Ele não foi punido pela justiça, porque ele foi considerado uma pessoa insana, que tem problema mental. Então tudo ficou por isso mesmo. Depois de todo esse trabalho de comprar esse terreno, de construir essas estruturas, porque não é do dia para a noite isso, mas era uma corrida contra o tempo. Lembrando que esses aviários eles precisavam ter acesso para todas as aves, porque algumas tinham problema de visão, outras não andavam, outras não voavam, então tinha que ter vasilhinhas de comida e de água, tanto no chão, quanto em pilastras, quanto em lugares mais altos. Então, assim, foi preciso os especialistas trabalharem muito em cima disso para oferecer a melhor condição de vida para esses animais que estavam sofrendo durante anos e anos. Vocês podem estar se perguntando talvez o mesmo questionamento que eu fiz. E a arara do Joey, aonde é que estava? Ele até então ele não quis saber aonde é que estava a arara dele, porque ele queria entender ali na cabeça dele que todas eram as araras dele. Ele queria oferecer o que as araras nunca tiveram, que era uma qualidade de vida. Então ele não queria dar atenção especial para nenhuma delas. Mas logo depois, quando já estava quase tudo pronto, ele descobriu, porque os pais dele, quando deram a arara para ele, eles microchiparam ela. Então o veterinário identificou qual que é a arara dele, ela ainda estava viva, ele pôde ter o reencontro com ela. Claro que depois de 10 anos a arara dele não lembrava mais dele, tanto pelo tempo que se passou, mais de 10 anos, quanto também pelos traumas psicológicos, né? E enfim, os problemas que ela teve durante esse tempo. Bom, gente, esse abrigo hoje em dia ele ainda existe. Quem arca com a maior parte das despesas, da parte financeira, é o Joey, ainda mesmo à distância. Quando ele foi abrir esse abrigo, eu estou chamando de abrigo, mas eu não lembro como que chama exatamente. Mas quando ele foi abrir esse lugar, ele precisou da entrada com documentação, lógico, ter documentações para poder abrir esse lugar. E um dos combinados era que esses animais nunca seriam expostos ao público novamente, para que eles não sofressem algum tipo de como é que chama? De exploração.
porque geralmente esses lugares cobram para entrar, mesmo que seja para manutenção do ambiente, mas é cobrado. Então não é aberto ao público. Felizmente, essa ONG ela faz parceria com lugares onde eles trabalham para a reintrodução de animais à natureza. Então, 5 dessas aves, se eu não me engano foram 5, foram para a Alemanha e 15 delas voltaram para a Argentina. Olha que legal, para a América do Sul. Aí aparece o vídeo, as aves embarcando no avião. É a coisa mais linda, é incrível. Bom, gente, essa foi a história do Joey e das mais de 200 aves. Foi uma história muito emocionante. Infelizmente eu não consigo mostrar tudo para vocês aqui, porque eu tenho alguns vídeos que são bem longos. Mas eu espero que vocês tenham tirado algum tipo de ensinamento dessa história, porque eu tirei vários. E para não ficar muito cheio de vídeo aqui, para vocês não enjoarem de mim, amanhã, ou talvez depois, eu falo o que eu tirei de proveito dessa história, o que me fez analisar e refletir um pouco mais com relação a isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história, mas não da situação, né? E até a próxima. Rural England, and it was just stunning to see this macaw, flying through the air and crawling around the trees and picking clothes pegs off